leva uma criança, 12 anos, uma criança, a optar por esse caminho, Alexandre? Quando a gente vai vendo casos de jovens, muito jovens, 12 anos, 11 anos, 10 anos muitas vezes, se envolvendo, e aí eu não sei se a palavra é se envolvendo ou sendo envolvidos, a gente vê que o tráfico de drogas não é só um tráfico de drogas, é muito mais do que isso. Ele representa muito mais do que isso na comunidade e para algumas pessoas. Então, o que a gente vê a priori são duas coisas, Roberta. Por exemplo, aquela criança de talvez 9, 10 anos que ela é chamada para avisar, olha, quando chegar a polícia você avisa para a gente. Então, ela já está participando desse movimento, só como exemplo. Então, isso dá para essa criança pelo menos dois sentimentos. Um, de produtividade, e o segundo, de pertencimento. Então, ela vai se sentindo pertencente àquele movimento, que tem pode haver um certo status, que pode também trazer algumas questões de ganhos, algumas questões que ele pode obter a partir disso também, né, de modo até imediato, muitas vezes. Então, essa é uma das questões. Traz uma sensação de identidade, né? Então, participar mesmo na ilicitude, né? Isso, claro que é uma sensação de identidade, ainda que com vulnerabilidade. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Quando a gente fala, então, no aspecto psicológico, também tem essa questão que o famoso o tráfico abraça, né? Vamos dizer assim, convida, traz algumas promessas que podem fazer com que uma pessoa com 12 anos não tem tanto discernimento para saber, por exemplo, tomar uma decisão sobre isso. Então ele acaba se sentindo produtivo, parte de uma espécie de comunidade, tem uma identidade, alguns ganhos e alguns riscos também que ele vai vendo com o tempo e isso vai o tomando. Mas de início, como é que entra nessa vida, pode se dar por aí e também pela vulnerabilidade do sujeito, que aí ele também está circulado ali por questões familiares, por questões às vezes de pobreza e família, por questões de mesmo influência, de estar com aquela presença ali presente. Existe, Alexandre, você que como psicólogo já ouviu vários casos, né, de pessoas envolvidas com as drogas. O que você escuta desse relato, né? Existe amizade no mundo das drogas? É aquela amizade que quando acaba o interesse, acaba a amizade. Então, isso talvez não seja bem uma amizade. A amizade é aquela que faz com que os dois cresçam juntos. A amizade não te coloca em risco, Roberta. A amizade, pelo contrário, ela tem muito mais a função protetiva, né? Então, a amizade, ela é parte da rede de proteção, da rede de apoio, que envolve família, mas às vezes a família, a gente vai vendo também, que ela vai tentando fazer um papel solitário. Às vezes a mãe vai lá onde está acontecendo o tráfico para tentar resgatar, tirar o jovem, o filho, e a família tenta isso de modo solitário, mas também a comunidade é responsável pela adolescente, tá? Isso, inclusive, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, comunidade, a implementação das políticas públicas, a família, né, o Estado em si, enfim. Então, a gente vai vendo, né, pessoal, que, de fato, não seria a amizade nesse sentido, então, de uma amizade virtuosa, que te traz algo de bom, que te traz algo de vida, mas é aquela amizade talvez por prazer, que quando acaba o prazer acaba a amizade, aquela amizade por interesse, que quando acaba o interesse acaba a amizade na mesma velocidade. E a mãe tenta alertar, os pais tentam alertar, falar assim, fulano não é seu amigo, abre o olho. Como que os pais, os avós conseguem ter um diálogo? Vamos lá, porque não é fácil. Eu já fui adolescente, vocês também. Não é fácil. Parece que o que o pai e a mãe da gente estão falando, parece que ele papai não entende de nada, não. Como que a gente pode se aproximar dessa linguagem desses adolescentes? Ainda mais com o adolescente, quando ele está saindo da infância, ele faz um luto da adolescência, né, da infância, está se despedindo de ser criança, o dia da criança já não tem presente, e assim vai. Então, ele começa a criar grupos, e esse grupo não inclui a família. A família fica um pouco de fora, porque ele está conhecendo novas realidades, novos mundos, novos prazeres, novas sensações, a sexualidade, conhecendo novas famílias, novos modos de existência, novas formas de lidar com o corpo, novas cores, novo jeito de cuidar da pele, enfim. A família precisa, Roberta, estar disposta e disponível a escutar,
a acompanhar, a se fazer presente, mas a pergunta que eu sempre faço para os pais é: você está disposto a ouvir o que o seu filho é e o que ele quer ser? Porque muitas vezes não. Muitas vezes acabam querendo impor alguma forma de ser, alguma profissão, uma jornada como se fosse uma jornada de trabalho também. Isso está sufocando muitos jovens, essa pressão, essa necessidade, inclusive, de o tempo todo estar ali produzindo ou fazendo alguma coisa nesse sentido, essa cobrança em excesso. Então, o mais importante é tentar, você precisa falar exatamente a linguagem, o vocabulário do jovem, mas conhecer os amigos, conhecer onde ele frequenta, saber o que ele gosta, até tentar promover esses momentos também junto com ele e escutar. E agora uma coisa muito importante, em geral eles dão sinais, dão muitos sinais, né? Dão sinais, um dos principais sinais é o isolamento e a falta de contato com a família. Então, não é normal, às vezes, o seu filho sair de casa... de satisfação, né? Satisfação, sair de casa, não falar com você, às vezes dorme fora. Isso não pode ser normalizado. Mas antes de você também tentar resolver de uma forma talvez até agressiva, isso é perigoso também, tenta escutar primeiro, tenta entender, se aproximar e ali fazer com que ele também se sinta pertencente a essa família, mesmo que ele não siga as tradições da família, mesmo que ele não seja o orgulho da família. Ele não precisa ser o orgulho da família, mas ele precisa ser protegido por ela. Então, saber escutar essa diferença que pode haver na juventude, que vai brotando ali na adolescência, isso é fundamental. A gente vê que cada vez mais eles estão se arriscando, que você bem disse, você trouxe na sua primeira fala, é um risco que com 12 anos você não consegue mensurar, mas aos 16 você já está cara a cara com o perigo, né, Alexandre? Você vai vendo que esse risco, ele diminui a sua expectativa de vida, e muito, Roberta. Diminui muito a expectativa de vida e a gente não pode normalizar isso, sabe? Se eu chegar ao 18 já é lucro. Isso não é algo que pode ser pensado dessa maneira, né? Então, entender que justamente... tentar, sabe, é como se nós tentássemos puxar aquilo que faz sentido, aquilo que te dá valor à vida, aquilo que você se sente vivo, aquilo que dá sentido para a vida do jovem. E muitas vezes, no atendimento, principalmente quando é um caso mais grave, em que a pessoa diz: eu não vejo mais sentido para continuar, a gente ainda tenta encontrar e sempre consegue encontrar. E às vezes a gente gira em torno disso para justamente sustentar uma possibilidade de uma nova vida.